Maravilha. Eu também gostaria de avisar que eu não vou, como eu vou apresentar a tela, eu não estou tendo acesso ao chat, tá, gente? Então eu pedi para a Nara ficar de olho no chat. Então, se tiver alguma coisa lá, se for dúvida, alguma coisa assim, a gente vai preferir deixar para o final, no momento das dúvidas, mas se tiver algum aviso, por exemplo, tá cortando, o áudio tá ruim, se a Nara vai abrir o microfone e ela me avisa, tá? Que eu não vou conseguir interagir com o chat. Bom, então vamos lá, vamos começar essa jornada pelas novas economias e culturas regenerativas. Bom, vamos começar com o check-in, então. Vocês vão se separar em salas de 3 pessoas, cada sala. E aí, né, porque Tá estamos em cortando um contexto de pouco, pandemia. Ive. Tá cortando um pouquinho? Peraí, então, que quando a gente for para salas, eu vou fazer um processo aqui na internet para melhorar. Tá bom? Bom, então vocês vão para salas, 3 pessoas por sala, 2 minutos por pessoa para dizer nome, local e como tá chegando. Vai começar agora a separar as pessoas nas salas e aí vai aparecer uma janelinha, um pop-up. Vocês têm que apertar e aí vocês vão automaticamente. Tudo certo. Posso criar já? Pode. Tomar aqui. Bom, mais uma coisa que eu queria fazer também é que, como é bastante conteúdo, se acaso tiver muita coisa, se quiserem parar para dar uma respirada, pode pedir um pinacari. Pede um respirozinho, pede um pinacari no chat, a Nara me avisa e a gente puxa, tá, gente? Mas então, retomando, voltando ao check-in. Vamos lá, vamos começar então. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é dar uma situada de qual é o lugar, né, de onde eu estou falando, de que campo de estudos que eu vou apresentar para vocês. Eu não sou economista, mas eu falo do campo de estudos da permacultura e do estudo de estruturas invisíveis, tá? Então, o que são as estruturas invisíveis? Dentro da permacultura, a gente tem essa área de estudo que diz respeito a tudo que rege a nossa sociedade estruturalmente, mas que a gente não vê. Então, a educação, a política, a economia. Então, é desse campo de estudo que eu vou trazer, o que eu tenho para trazer para vocês, e da aplicação do design regenerativo. Então, o que é o design regenerativo? O design regenerativo é como que a gente desenha uma cultura de regeneração. Como que a gente olha e aplica o conhecimento para construir práticas que alimentem uma cultura de regeneração, tá? Então, é combinando esses 3 nesse âmbito que eu vou falar para vocês. E aí, agora falando um pouquinho de o que é uma cultura regenerativa, esse é um termo para mim muito difícil de especificar ou de dar alguma definição, porque como eu coloquei ele no plural e como eu acho que são várias. Não existe a cultura regenerativa, não existe uma resposta certa. Nesse momento existe muito mais perguntas e muito mais a gente está definindo valores e práticas que alimentam uma cultura regenerativa, valores que constroem a base para a gente construir, porque vai depender do local que você está, do que você tem ao seu redor, de quem são as pessoas envolvidas, vai depender de muitos fatores que para construir os métodos e a cultura regenerativa que você quer viver ali, entendeu? Então, eu tentei trazer alguns termos aqui, tentei convergir tudo numa frase, espero que eu consiga me fazer clara, tá? Mas é mais ou menos assim que eu penso que a gente pode definir, sim, sem tentar definir, mas tentando dar um pouquinho de clareza. Sistemas alinhados, então, sistemas que se entendem como parte de um todo, como interrelacionados, em diferentes escalas, seja uma escala micro, uma escala macro, e a interligação desses ninhos, tá? Então, sistemas alinhados, resilientes, então, que tem essa capacidade de se regenerar, né? Essa capacidade de sofrer algum tipo de
de distúrbio e voltar para o seu equilíbrio. Equitativos, então, que consideram todos os seres pertencentes a essa cultura de forma equânime, respeitando as diferenças e acolhendo as diferenças, mas tratando assim como todos são importantes igualmente. E salutogênicos. Por que salutogênicos? Porque eles promovem a saúde do sistema, baseados na ética ecocêntrica. O que seria a ética ecocêntrica? É o oposto da ética antropocêntrica, que é o que a gente vive hoje, né? Que o homem é o centro. A gente está vivendo no antropoceno. Então, é essa ética que coloca a natureza em pé de igualdade com a espécie humana. Somos todos parte de um todo com a mesma importância, tá? Então, baseado na importância da vida e não na diferenciação de uma vida para outra, tá? Que um animal é menos importante que o ser humano e coisa assim. Então, essa que é a ética ecocêntrica, que reconhecem a interdependência dos seres, sua essência e potencial por meio de processos que restauram, renovam e revitalizam as suas próprias fontes de energia e recurso. Então, quando eu falo de restaura, é para tirar um pouco esse estigma de que de regeneração é só restauração de ambientes degradados, por exemplo, tá? Ele tem que trazer vida de novo para esse ambiente. E trazer vida e saúde pode acontecer de várias formas, tá? Então, agora que eu já dei essas explicações, assim, e quando eu digo também de essência e potencial, é também do ser poder conseguir reconhecer sua essência e viver o seu potencial, viver o máximo que esse ser tem do seu papel ali naquele ecossistema. Por exemplo, uma abelha. Uma abelha é uma abelha e ela é uma polinizadora importantíssima que interliga vários sistemas e traz saúde para o ecossistema. Então, a gente também tem muita... a gente se baseia muito na biomimética também. Eu vou trazer vários elementos da biomimética durante a fala. Mas, então, assim, sem querer definir ou sem querer restringir, mas para mim, na minha visão, as culturas regenerativas bebem dessas fontes aqui, tá? Então, sistemas alinhados, resilientes, equitativos, salutogênicos, baseado na ética ecocêntrica, que reconhecem a interdependência dos seres, a sua essência, o potencial e por meio de processos que restauram, renovam e revitalizam suas próprias fontes de energia e recursos. Ok? E aí, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que tudo que eu vou falar aqui passa por uma mudança de paradigma, né? E que paradigmas são esses que a gente tem que transformar, tá? Eu estou falando de sair do paradigma da escassez e da ética antropocêntrica para ir para o paradigma da abundância e da ética ecocêntrica. Então, sair da competição, sair do sistema exploratório, sair da escassez, sair da cultura do medo, para ir para uma cultura de abundância, de colaboração, de amor, tá? Então, é nesses dois panos de fundo também que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, e para isso, acho que eu tomei a escolha de começar pelo histórico atual, reconhecer, né? Acho que reconhecer onde a gente está e o que a gente faz e como a gente chegou até aqui, para poder se mover é importante. Então, eu vou fazer uma breve recapitulação do histórico aqui. Então, a gente teve já teve, né, 3 revoluções industriais, a gente está vivendo a 4ª. Então, a primeira delas foi a Revolução Industrial do Vapor, lá em 1700, com as máquinas de vapor. Então, começar a produzir energia com essa fonte, né, do carvão, produzindo vapor. Depois, a gente teve a segunda Revolução Industrial, que foi com o advento da eletricidade, com a construção das grandes indústrias, com linhas de produção, né, do Fordismo, Taylorismo. Então, foi esse momento de começar a se organizar dessa forma e ter como fonte energética a eletricidade. E depois, lá em 1900, a gente teve a terceira Revolução Industrial, que foi com o advento da computação, que foi a revolução da informação, que todas elas foram um marco de transformação profunda na nossa sociedade, e cada uma de uma forma. E a gente vai trabalhar mais no âmbito de olhar para a terceira e quarta, tá? E aí, depois da terceira Revolução Industrial, a gente está tendo agora e está vivendo agora a 4ª Revolução Industrial, que é o advento da inteligência de dados, né? Os metadados, a biotecnologia. Então, como que isso vai afetar? Como que isso vai mudar a nossa sociedade? Como que a gente se previne para não exponenciar as externalidades negativas que essa mudança trouxe, assim, sabe? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. E aí, o que eu queria dizer para vocês é que pouca gente sabe,
Mas as sementes das novas economias começaram a surgir junto com as revoluções. Eu vou voltar um pouquinho o slide para mostrar para vocês aqui que entre a primeira e a segunda revolução industrial, quando elas aconteceram, as sementes da nova economia já estavam germinando, porque um grupo de pessoas já estava propondo sistemas econômicos alternativos ao que se moldava na época, tá? Então eu queria contar a história para vocês do Robert Owen, que ele era ele foi um grande empresário da indústria têxtil da Inglaterra, tá? Então, lá em 1800, mais ou menos, ele era reconhecido como um grande filantropo, ele foi um dos primeiros empresários que limitou jornada de trabalho, horas de jornada de trabalho, ele dava escola para os filhos dos colaboradores da empresa dele, então ele já era conhecido como um empresário vanguardista. E quando aconteceu a segunda Revolução Industrial, teve um grande movimento de alguns artesãos que ficaram fora das fábricas de se organizar. E neste momento, a Europa estava vivendo a ressaca da Revolução Francesa, né? Que ela acabou ali em 1799, então em 1800, 1815 ainda estava vivendo a recuperação da economia europeia. E o Robert Owen, com essa visão que ele tem, mais humanizada, assim, um pouco filantrópica, ele começa a propor algumas práticas muito revolucionárias para a época, que eram chamadas de aldeias cooperativas. Ele dizia que ao invés do Reino Unido dar ajuda, né, subsidiar, dar alguma ajuda monetária para as pessoas que estavam em situação de extrema pobreza devido à crise econômica, o Reino Unido deveria formar cooperativas, que eram vilas, e dar esse dinheiro para que essas pessoas produzissem alimento e vendessem seu excedente. Então ele chamava isso de aldeias cooperativas. E ele dizia que dessa forma ninguém ia passar fome, as pessoas iam se juntar em comunidades de 1.200 pessoas, iam produzir seu próprio alimento e iam começar a rentabilizar isso. Ele propôs isso para o governo da época, eles refutaram, obviamente, falaram, não, maluco, você tá louco, imagina, não sei o quê. O Robert Owen, ele ficou muito chateado, ficou muito mal com isso, rompeu com as bases que ele tinha, assim, com sindicatos e tudo. Não, nessa época estava começando a surgir os sindicatos, mas com os outros empresários do ramo que ele tinha, né? Ele rompeu e foi para os Estados Unidos tentar aplicar essa ideia lá. Aí depois a gente entende o que aconteceu com Robert Owen ou que semente era essa que ele estava plantando, tá? Mas aí veio a terceira revolução industrial, né? A revolução da computação, da informação, a gente está no ano de 1900. E o que aconteceu nessa época? A criação da sociedade de consumo. Então veio a criação de uma sociedade assim com uma cultura, né, sendo construída com padrões de consumo massificado, de bens padronizados, de consumo excessivo, obsolescência programada, pressão para você se identificar, para você comprar coisas, não mais com viés utilitarista. Até então, as pessoas compravam coisas que precisavam, e fim. A partir daí, com um grande empurrão do Edward Bernays era o sobrinho do Freud. E ele começou a pegar as teorias do tio, entender e aplicar na indústria. Ele foi o pai das relações públicas. E ele começou a dar consultoria para as empresas poderem manipular o comportamento dos seus consumidores para que eles quisessem cada vez consumir mais e mais e mais e mais e mais. Então, o consumismo, a sociedade de consumo, nasceu aí, tá? Quem tiver interesse em se aprofundar, pode assistir um documentário da BBC que está disponível gratuitamente no YouTube, chamado The Center of the Self. São 3 filmes e ele explica como que isso tudo influenciou a economia da época, a democracia da época, o sistema econômico, o sistema político, tudo, tá? É bem interessante. Mas então, isso aí começou a nascer depois da terceira revolução industrial. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a grande crise econômica que eles entraram, passou a ser essa teoria do Edward Bernays começou a não colar mais, tá? Depois da crise também, né, de 1929, a quebra da bolsa e tal, as pessoas estavam preocupadas com a sobrevivência delas, estavam preocupadas com outras coisas. Então, essa coisa do consumismo excessivo passou a não funcionar mais tão bem. E neste momento também acontece um despertar da consciência ecológica global. Então,
A primeira ONG ambientalista, ela é fundada na França, a IUCN, em 1948, tem esse cenário pós-guerra, os movimentos ambientalistas começam a crescer na década de 60 nos Estados Unidos, o conceito de desenvolvimento sustentável também é cunhado na Conferência de Estocolmo, a popularização dos DS, né, depois que vão gerar as ODS, né, no relatório Nosso Futuro Comum, então esse cenário começa a acontecer. E aí, culmina na década de 70 com o Muhammad Yunus, né, que era um economista da Índia, professor de economia, que tinha uma teoria econômica para a redução da pobreza extrema da população. E o que aconteceu, né? O que o Muhammad Yunus fez? Ele começou a andar nos arredores da universidade e conversar com as pessoas para entender o porquê da pobreza das pessoas e o que gerava, e para conseguir trazer soluções para isso. E daí ele funda o Grameen Bank e ele inventa o microcrédito, tá? Então ele começa a emprestar uma pequena quantia de 10 a 25 dólares para as mulheres que viviam de artesanato, de venda de cestos, poder comprar matéria-prima e para elas se livrarem também dos agiotas, porque muitas delas eram endividadas. E ele começa a acompanhar essas pessoas, então dá educação financeira e faz esse empréstimo, né, o microcrédito, a juros bem baixo, né, para ajudar mais do que prender a pessoa ali naquela situação. Bom, quando o Muhammad Yunus faz isso, ele lança toda uma nova possibilidade de economia e de negócios. E ele cunha, então, o setor 2,5, tá? Que o Muhammad Yunus inventou o conceito de negócios sociais, que são negócios que nascem para resolver um problema social, tá? E todo lucro, né, toda receita que entra, ela é reinvestida para aumentar o impacto positivo que aquele negócio tem. Que é diferente de negócio de impacto, tá, gente? O negócio social tem no centro da sua existência, assim, do seu core, resolver problemas sociais. O negócio de impacto, não. O negócio de impacto é mais baseado no triplo impacto. Ele considera o impacto social e ambiental, assim como financeiro, na mesma proporção. É um pouquinho diferente. E no negócio social não dá para distribuir dividendos, tá? No negócio de impacto, sim, tem distribuição de dividendos. Então, essa é a diferença. E assim, aqui eu mostro um gráfico para vocês para alocar, né, essas diferentes formas que às vezes a gente ouve muito, mas tem dificuldade de diferenciar uma da outra. Então, existem negócios responsáveis, então, que tem responsabilidade social, que tem uma área de sustentabilidade grande, mas que não colocam essas áreas na mesma importância do que a área financeira, tá? O negócio de impacto já coloca na mesma importância. O negócio social já é mais próximo de uma ONG, ele já tem como propósito resolver um problema social. Então, só para vocês entenderem as diferenças, tá? Mas o que é importante entender é a criação desse setor 2,5, que é um setor que fica entre o setor de empresas, o setor privado, o setor 2 e o setor 3, tá? De ONGs. E aí eu queria mostrar esse videozinho para vocês, para falar um pouquinho a respeito da quarta revolução industrial, para quem não teve ainda contato com esse termo, tá? Então eu vou colocar aqui.
Ok. Bom, então, como vocês puderam ver, a gente está à beira de uma outra revolução que vai mudar totalmente a ordem da nossa sociedade, né? Totalmente a forma como a gente se organiza. E aí, eu queria trazer essa frase do Klaus Schwab, né, que é o criador do Fórum Econômico Mundial e autor do livro Quarta Revolução Industrial, que ele diz: as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso, né? Porque, afinal de contas, se a gente continuar reproduzindo o sistema econômico que a gente está hoje, a gente vai exponenciar o que já acontece hoje. Então, como é que a gente vira isso a nosso favor, né? Como é que a gente faz com que a tecnologia funcione para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar essa cultura, né? Que a gente tem uma cultura exploratória, então construir uma cultura de regeneração. Como é que a gente faz isso? E aí essa reflexão que eu quero jogar para vocês, né? Como impedir que a quarta revolução industrial aumente a desigualdade social e o impacto ambiental e torne exponencial o efeito negativo do atual sistema econômico? Como é que a gente se previne disso? Como é que a gente... que vai mudar? Vai mudar. Não dá para impedir a quarta revolução industrial de acontecer. A gente já sabe disso, ela já está acontecendo, ela já está em curso. Então, como é que a gente vira a nosso favor, né? Bom... E aí a ideia é as pessoas responderem no chat, né, Se Ivy? quiserem mandar as contribuições, se têm ideias, se estão se sentindo inspirados, pode mandar, Legal. gente. A gente vai explorar isso ao longo da atividade, mas se vocês quiserem mandar também. Tá. Tem uma pessoa que está pedindo o link para esse vídeo que você acabou de passar também, a Vanessa. Tá, eu vou, no final eu vou mandar um formularinho para vocês, para a gente fazer uma atividade, e aí vai captar o e-mail de vocês. E aí, se vocês tiverem interesse, eu respondo para todo mundo com o PDF dessa apresentação e o link do vídeo, pode ser? Porque eu coloquei, tem bastante texto, tá, gente? Eu sei que visualmente não é o ideal, mas é porque quando eu faço essas palestras, o pessoal pede as referências, pede livro, pede para se aprofundar, então eu já coloquei no material e já mando para as pessoas que participam, e aí as pessoas já podem, por conta própria, procurar mais. Ok, Ótimo. posso continuar? Nara, Pode. como é que tá aí? Tudo certo. Ok, então agora começando a construir isso que a gente jogou, né, de reflexão, o que são as novas economias? Como que elas podem ajudar a gente nessa questão que eu coloquei para vocês? Então, para começar a falar de nova economia, eu achei melhor a gente definir primeiro o que é economia, né? Então, eu trouxe uma definição do Lionel Robbins, que é uma das mais populares, que diz que a economia é uma ciência que estuda as formas de comportamento humano resultante da relação existente entre as ilimitadas necessidades a se satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a diversos usos. Então, olha só o que está escrito aqui. A gente estava falando de paradigma da escassez, né? Ele já diz que temos ilimitadas necessidades e recursos escassos. Então, bem paradigma da escassez, mas bem reconhecendo também que os recursos naturais, por exemplo, são finitos, né? Então, ok, vamos partir daqui. E aí vamos partir também do mundo que a gente está. A gente acabou de falar que está vivendo a quarta revolução industrial, né? E o que a terceira revolução industrial trouxe e alterou no mundo, né? O que aconteceu? Que mundo que a gente tem hoje? A gente tem um mundo VUCA, ou VICA, né? Como a gente chama, que é um mundo volátil, então tem muita informação acontecendo e as mudanças estão acontecendo muito rápido e a gente tem que responder de uma forma muito rápida também, tem que ser bem responsivo, né? Incerto, porque também como é muita informação, a gente não tem como fazer, tipo, tem muitas fontes, muitas linhas, acesso a muita coisa, então também essa checagem de fatos ficou um pouco mais comprometida, então traz uma certa incerteza com relação a onde eu estou pisando, e se muda muito rápido também, essa previsão que eu estou fazendo aqui, daqui a um ano ela já vai ser obsoleta, né? Então, essa incerteza.
complexo vem da realidade complexa que a gente está vivendo. Por quê? Como a gente é interdependente, e a gente não tem, e a gente está muito interconectado, qualquer mudança que acontece tem consequências que às vezes a gente não consegue mapear totalmente. Então, essa complexidade toda é devido à nossa interdependência, porque a gente vive numa comunidade em rede, né? Numa sociedade em rede. Então, é muito complexo entender todas as consequências de todas as mudanças rápidas que acontecem. E ambíguo, porque nem sempre é fácil fazer a interpretação disso tudo e dar margem para ambiguidade, para leituras múltiplas dos contextos. Então, esse é o mundo VICA em português e VUCA em inglês. E aí, acompanhando também, né, como que a sociedade respondeu a tudo isso, a gente tem a geração Z. Então, do pessoal que nasceu ali, acho que é... Nossa, me deu um branco agora, Nara, você lembra até quando começa a geração Z? Não Mas lembro. perto dos anos 2000, eu acho. Depois de 2000, é. Depois de 2000, é. Bom, mas a 2000. geração Z, o que aconteceu? É o pessoal que é Y, nativo acho que já é digital. 2000. É o pessoal que já nasceu nativo digital, né? Então, o que que uma sociedade em rede que já nasceu conectada, como é que ela se comporta? A gente chama a geração Z de comunaholics. Eles são viciados em comunidades. Eles já nasceram se sentindo pertencente a alguma comunidade, seja ela virtual ou presencial, na maioria das vezes virtual. Então, eu já nasci com aquele grupozinho do Facebook com quem eu me identifico, com quem eu me relaciono, e também muito volátil, muito líquido, né? Porque, por exemplo, se eu rompo aqui, eu tenho outro grupo ali, eu vou me sentir pertencente em outro lugar. Então, é muito, e também muito, eles não gostam de definições. Ah, eu sou isso, não me coloque em caixinhas. Eu não caibo assim nessas, sabe, nessas métricas e nesses estereótipos que foram criados antigamente. A ideia é romper, a ideia é superar, é transgredir. Então, a geração Z veio com toda essa carga de ser uma sociedade em rede. E aí, imaginem só, a gente tem tudo isso acontecendo, esse tipo de sociedade, e aí o que aconteceu com a forma como a gente olha para o capital? Antes, até eu trouxe essa definição do Pierre Bourdieu, de 1950, que ele trazia 4 tipos de capital diferentes: o capital social, cultural, simbólico e econômico. E era isso. E já era bem avançado, tá? Porque já está considerando aqui para além do capital financeiro, né, econômico. Mas agora, o que a gente tem? A gente tem 8 tipos de capitais. Então, continua o capital social e simbólico, e aí o cultural virou intelectual, experiencial e espiritual. E o econômico virou financeiro, material e vivo. Então, olha quantas formas de recursos e capitais. Então, lembra que a gente falou lá que a economia eram recursos limitados? Agora a gente está considerando recursos intangíveis, imateriais. Então, acaba se tornando ilimitado, entendeu? Vou conseguir exponenciar esses recursos. E aí a gente vai para o que define nova economia, então. Vamos lá. Quem falou de nova economia? Quem definiu esse termo? Quando começaram a falar disso? Bom, o termo foi cunhado em 1996 na revista Business Week, com um artigo do Michael Mendel, que chamou O Triunfo da Nova Economia, uma poderosa recompensa da globalização e da revolução da informação. Então, tudo isso que a gente viu, né, mudando a sociedade e tal, ele tinha as novas economias como uma recompensa à revolução da informação. Eu achei isso bem interessante. Mas, como eu falei para vocês, as sementes da nova economia já estavam germinando desde a primeira Revolução Industrial, tá? Que eu dei o exemplo do Robert Owen. Mas aqui que o termo foi cunhado, ok, 96. E aí, o que é? Como a gente define, né, uma nova economia? Então, o reconhecimento de uma nova economia vem do reconhecimento dos recursos intangíveis, eles entram na conta. Novos tipos de capitais foram identificados e vão ser usados a partir de agora. Então, também acontece uma transição da economia de produto, da indústria, por uma economia de serviço, tá? E a gente começa a conseguir olhar para a construção de mais abundância ao invés de escassez, de cooperação ao invés de competição. A gente também tem uma visão de longo prazo ao invés de metas curtas. Por quê? Porque agora a gente vai valorizar, por exemplo, o valor da marca, muito mais do que a qualidade do produto, às vezes. Que causa que ela traz, que valores que aquela marca comunica, né? Então, a reputação da marca é levada em consideração, isso gera também novas formas de profissão.
profissões, a valorização de profissionais multidisciplinares, não só mega especialistas, porque como é complexo, como é VUCA, eu preciso de alguém com várias habilidades, que pode se reinventar, e que responda rápido, e que inove, entendeu? E também começa essa tendência pela descentralização, porque como a gente fala muito na autogestão, né, a descentralização também causa maior responsividade da organização. Então, a informação com velocidade exponencial, o compartilhamento de valores, que foi o que eu falei, né, das marcas, né, que valores aquelas marcas estão transmitindo, estão calcadas, e a incorporação de impacto social e ambiental na conta, né? Quando eu falei lá do Mohamed Yunus, do setor 2,5, isso começa a ser considerado também. E aí, o que eu queria apresentar para vocês são essas 5 formas de novas economias. Por quê? Porque eu vou em muitos eventos de nova economia, eu vejo muita coisa de nova economia, eu estava trabalhando no sistema B, mergulhada em novas economias, e eu vejo muito confusão entre os conceitos. Então, eu achei que seria legal a gente dar uma mergulhada um pouquinho melhor. E eu vou trazer para vocês exemplos de políticas públicas, porque eu acho que de empresa a gente chega bastante na gente, a gente consegue saber bastante. De política pública, nem tanto. Então, eu optei por trazer exemplo de política pública. Bom, então eu vou falar de economia circular, regenerativa, solidária, economia Dunnett e economia compartilhada, tá? Ok, vamos começar com a economia circular. Então, a economia circular, ela propõe um planejamento estratégico desde o design até a cadeia produtiva, né? Até o ciclo de vida do produto, até a fabricação, o transporte, todo o processo produtivo, tá? E como que começou? Como começaram a falar disso? Tudo começou com um artigo do David Pearce e do Turner, em 1989. Então, vejam como é bem mais antigo do que 96, não é mesmo? Eles começaram a falar disso de uma forma não tão bem estruturada ainda. Aí veio o William McDowell, eu não sei falar esse nome direito, William McDowell, e o Michael Braugert, e eles lançaram o livro Cradle to Cradle, que significa do berço ao berço, tá? Então, Remaking the way that we make things. Então, refazendo a forma como a gente faz coisas. Por quê? Porque eles consideravam que a gente tem uma economia que era do berço ao túmulo, que é uma economia linear, que extrai recursos, extrai commodities, extrai matéria-prima, faz o produto, vende e descarta. Então, eles chamavam do berço ao túmulo economia linear. E eles estavam propondo um repensar de design do produto para que fosse do berço ao berço, tá? Para que fosse circular. Mas quando que isso explodiu e ganhou muita visibilidade? Através da Fundação Ellen MacArthur. Por quê? A velejadora Ellen MacArthur, ela começou a fazer expedições ao redor, ela deu algumas voltas ao mundo. E durante essas expedições, ela começou a perceber que não existia fora. E se não existia fora do barco, né? Porque se ela fosse jogar no mar, ela ia poluir o mar. Não existe jogar fora da terra, né? O lixo vai estar sempre aqui. Então, ela começou a fazer essa associação e começou a entender que essa seria a causa dela, a causa de vida que ela ia defender e tal. Então, ela fundou, fez a Fundação Ellen MacArthur e escreveu um relatório chamado Towards the Circular Economy, em 2012. E aí ela começa a difundir esse movimento pelo mundo, que ganha muita proporção. Então, aqui para apresentar para vocês, esse aqui é o diagrama da borboleta, da economia circular. Então, aqui no centro, vocês podem ver como é feita a economia linear, né? A extração de recursos finitos, vai para a fabricação de peças, vai para prestação de serviços, depois é descartado. E aqui, esse esquema, esse diagrama, propõe as formas de se fazer economia circular. Então, dá para, aqui né, na parte de ciclos biológicos, dá para compostar, dá para fazer digestão aeróbia, dá para produzir biogás, dá para fazer muitas coisas. E da parte de ciclos técnicos, dá para compartilhar, reusar, reutilizar, remanufaturar, renovar, reciclar, muitos processos. E aí algumas pessoas me falam assim, Ive, eu acho a economia circular um pouco paliativa, eu não acho que ela vai na raiz. E aí o que eu digo, e outras pessoas falam, não, ela vai super na raiz. E aí o que eu explico os dois. Ela se propõe a um redesign de produto para não ter mais obsolescência programada,
para não ter mais facilmente descarte de materiais. Ela se propõe a repensar o design, mas ela também se propõe a reutilizar. Então, ela age nas duas pontas, desde o prevenir até o lidar com o que já está em curso, entendeu? E aí o exemplo que eu queria trazer para vocês são de alguns programas. Eu queria contar de o programa de resíduos sólidos da Suécia, que eu presenciei, então eu posso falar bem assim, com bastante detalhe como que ele funciona. E é assim, bem incrível. O que eles fazem? Eles fazem a coleta de todos os materiais para ser reciclado, né? E tem separação de vidro colorido, vidro transparente, papelão fino, papelão grosso. Tem vários tipos de materiais. Eles recolhem, aí levam para a usina de reciclagem. A parte orgânica é separada do lixo que vai ser descartado e por sacolas de cores diferentes. Então tem sacola verde, sacola cinza também. Aí quando chega na usina, tem uma máquina que por fotorecepção, assim, fotoidentificação, reconhece a cor da sacola e separa o lixo orgânico do lixo que não é nem reciclável e nem orgânico. E aí faz a separação. Esse lixo, que não é nem reciclável nem orgânico, ele vai para incineração. E a queima dele vai produzir energia para aquecer as casas do país, tá? O lixo orgânico vai para a produção de biodiesel, para alimentar os caminhões que vão fazer a coleta de lixo. Então, o único material que é realmente descartado, realmente que não tem como, ele não é processado, ele é realmente descartado, é a sacolinha verde do resíduo orgânico. O único material. E que eles ainda estão estudando como é que eles vão fazer para reduzir isso. E o que tem acontecido na Suécia é a compra de lixo de outros países, porque o que eles estão queimando não está sendo suficiente para aquecer as casas, porque lá é muito frio. Então, eles estão começando a comprar lixo de outros países para alimentar esse sistema de aquecimento domiciliar. Esse é o programa da Suécia. Existe um programa em São Francisco, que chama Zero Waste, e ele já faz a destinação correta de 80% dos resíduos sólidos de São Francisco. E como que ele faz? Ele também coleta o que é orgânico e o que é reciclável, manda para reciclagem, e diferente da Suécia, o que é orgânico, ele manda para compostagem. E aí produz composto que vai alimentar a agricultura local, tá? Então, também sendo muito bem sucedido. E já tem 300 cidades copiando esse modelo nos Estados Unidos e mais de 1.000 universidades, tá? E aí, alguns dados que eu queria trazer para vocês é que o Waste and Resource Action Program já calculou que 20% da economia do Reino Unido já opera de forma circular, tá? E até 2025 eles calculam que 27% da economia já vai estar como economia circular, porque em 2015 teve um grande incentivo da União Europeia nesse sentido. E a Confederação Nacional das Indústrias fez uma pesquisa aqui no Brasil com mais de 1.200 indústrias e eles chegaram ao número de que 76% das indústrias brasileiras já têm iniciativa de economia circular. Não é que elas operam na lógica da economia circular. Elas têm algumas práticas, como reuso de água, logística reversa de embalagens, reciclagem de materiais, tá? E por quê? Porque é interessante, é viável, é economicamente melhor para a empresa, para o meio ambiente, para todo mundo. Então, esse é um dado que eu fico bem orgulhosa, na verdade. E uma notícia boa que eu queria dar para vocês é que a Fundação Ellen MacArthur lançou em abril uma plataforma que chama Circulytics, plataforma Circulytics. Procura na internet se tiverem interesse, que é como se fosse uma ferramenta de mensuração de quão circular é o seu negócio. Então, você preenche os dados e consegue saber a porcentagem de economia circular que tem na sua empresa. Eu acho que isso é bem legal, bem revolucionário e é bem novo, né? Foi agora, em abril. E aí, para fechar essa parte da economia circular, eu queria dizer que essa economia, ela influenciou alguns movimentos. Um deles é o Zero Waste, né? Que são as pessoas que se propõem a viver com menor produção de resíduo sólido possível. Então, eu faço a minha própria pasta de dente, eu faço meu próprio shampoo, meu próprio detergente e não compro embalagens plásticas ou não uso nenhum produto que tenha petrolatos ou parabenos, né, que é derivado do petróleo. E o low-consumerism,
que alguém precisa cunhar um termo em português para esse movimento, gente. A gente só tem o termo em inglês, que é low-sumerism. Ele é muito difícil de falar, mas ele parte do pressuposto de redução do consumo, tá? E ele vai muito na linha da teoria econômica do decrescimento sereno, que é de um economista chamado Latouche. Ele tem um livro que chama Tratado do Decrescimento Sereno. Ele é um francês, então, para quem tiver interesse também, é nessa lógica de questionar, né, o desenvolvimento exponencial, econômico e reduzir, tá? Estamos bem, Nara? Como é que tá aí? Só a questão do tempo, Ive, eu até te mandei uma mensagem. A princípio, a gente termina em 11 minutos. Sei que você ainda tem bastante slides pela frente. Não, é 1h30, é 1h30. Começava É 1h30. 20h15. Ah, então pronto. Você Então não me tá. Então, assusta, mulher. não, nossa, eu que viajei. Achei que era 1 hora só. Beleza, Então, então fica tranquilo. temos 45 minutos. E as perguntas, assim, estão super bacanas os comentários, as perguntas aqui no chat, mas a galera tá se auto-respondendo. Então, alguém pergunta qual é o nome da plataforma, a outra pessoa responde, Circulase. Então, não tô te interrompendo porque tá fluindo aqui também. Tô amando, gente, isso aí, autogestão. Amei, é isso. Bom, vamos lá então. Vamos continuar. Economia Donut. A economia Donut, como vocês viram, a economia circular já tem modelo de negócio, já tem práticas, já está avançada nesse sentido. A economia Donut, ela é nova, né? Ela foi criada pela Kate Raworth, que é uma economista de Oxford, em 2012. Então, ela é mais um modelo econômico, tá? Então, ela é um modelo econômico em forma de rosquinha, que combina o conceito de limite planetário com o conceito de fundações sociais. Então, aqui, o que está aqui na parte interna são as necessidades que a gente tem como sociedade. Então, água, comida, energia. E o que está externo aqui, ó, climate change, então mudança climática, acidificação dos oceanos, é o que a gente chama de limites planetários. Então, essa rosquinha aqui, essa parte verde mais clara, é onde a gente acha que, né, alimentando com os números da economia, que o gráfico tem que estar de um país, para dizer que ela está dentro do espaço humanitário ali, dentro do intervalo que consegue atender as necessidades da sociedade sem prejudicar os limites planetários, tá? Então, sem romper nenhum teto ecológico, que a gente chama. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse modelo já foi aplicado para mais de 150 nações, China, Escócia, Reino Unido, África do Sul, Holanda, num estudo que foi feito em 2018, tá? Então, a gente tem já esse modelo aplicado para vários lugares para entender como é que tá. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver o que tá vermelho aqui por fora, tá ultrapassando o teto ecológico, tá? E a boa notícia que eu tenho com relação à economia Donut é que acho que foi março ou abril também. Na verdade não. Na verdade, em março, Amsterdã fechou um projeto com a Kate Raworth para fazer o planejamento econômico da cidade de Amsterdã no pós-pandemia, tá? Foi em março isso. E agora, no mês passado, em junho, Copenhague também fechou esse acordo. Então, o que está acontecendo em Amsterdã agora? Em Amsterdã agora, eles estão com um grupo de economia circular e de economia Donut, fazendo laboratórios para entender como trazer essa teoria econômica para a prática. Como aplicar, calcular, já foi calculado para a cidade de Amsterdã, e agora como é que a gente faz um planejamento econômico para que a economia fique operando ali dentro do sistema seguro, dentro da rosquinha, tá? Então, eu estou em contato direto com o pessoal de lá, eles estão para lançar um site que vai divulgar para o mundo todo esse planejamento que eles vão construir, para dizer quais são as práticas para se colocar a economia Donut em ação, tá bom? Ok, vamos agora então para a economia compartilhada. Economia compartilhada. Essa definição, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê?
Tem autores que consideram que economia compartilhada e colaborativa é a mesma coisa, e tem autores que separam essas duas economias, tá? Eu vou falar na primeira possibilidade, depois a gente fala um pouquinho do resto. Mas, bom, considerando que que são a mesma coisa. Então, a economia de compartilhamento é um modelo de mercado híbrido. Então, tanto de venda, posse, como de doação ou troca. O que define que aquilo é economia compartilhada é o intermédio de uma plataforma online, de uma plataforma digital, tá? Então, tem gente que separa, que fala que economia compartilhada é quando tem troca financeira mediada por uma plataforma digital. E economia colaborativa é quando não tem financeiro envolvido, são só troca, empréstimo, banco de tempo, tá? Que também é mediada por uma plataforma digital. Então, tem autores que separam, tem autores que falam que é a mesma coisa. Para mim não tem certo e errado, só tem essas duas visões possíveis e tá tudo bem. Mas da onde que surgiu esses dois conceitos de compartilhada e colaborativa, né? Surgiu da crowd economy, que foi primeiro de um artigo do Jeff, né, falando um pouco de crowdsourcing, que então é esse conceito de consequência de sociedade em rede, tá? Então, essa economia da multidão, recursos da multidão, né, que foi lá em 2006 e depois em 2011 o Pamponet, ele cunha esse termo de economia da multidão, dá origem a modelos de negócio de economia compartilhada. Então, tudo nasce de sentir que estamos numa sociedade em rede e trabalhar com isso. E de como que a gente distribui, né? Como é que a gente otimiza, como é que a gente exponencia a parte positiva de estar numa sociedade em rede. Então, a economia compartilhada, ela questiona padrões de consumo, tá? Ou a colaborativa, nesse caso, né? Para quem divide. O compartilhamento de recursos, ela leva em consideração os recursos intangíveis e valores como a confiança, né? Nas transações. É uma economia de produtos, é uma economia que migra de produtos para serviços. São comunidades virtuais, serviços que estão mediados por essa plataforma digital. E geralmente tem uma defesa de causa ou valor envolvido, tá? Aí eu estou mostrando esse gráfico aqui para vocês verem que tem autores que consideram como a mesma coisa. Olha só, aqui está mostrando o Uber junto com o Tem Açúcar. Para quem separa, não estaria no mesmo gráfico, tá? Para quem separa, o Tem Açúcar é só de empréstimo e troca de materiais, então seria economia colaborativa. E a Uber, que tem troca financeira, seria economia compartilhada. Mas tem gente que coloca junto, então tá vendo? Olha o gráfico. Mas então aí passa por esses lugares que eu falei para vocês, de inspirar o consumo consciente, de não ter que extrair tantos recursos naturais para produzir produtos, mas sim experienciar, usar, né? A história mais comum que a gente conta é da furadeira, que você vai usar uma furadeira no máximo 12 minutos. Então, precisa cada pessoa ter uma furadeira? A gente não pode compartilhar a furadeira para ela ser usada por maior tempo ao longo do ciclo de vida do produto? E aí o que eu tenho para trazer de exemplo para vocês de economia colaborativa são duas políticas públicas também. Uma também em Amsterdã, que chama Amsterdã Sharing City, que é uma plataforma gerenciada pelo poder público que dá visibilidade e impulsiona todas as ideias de economia colaborativa de economia colaborativa, nesse caso, da cidade. Então, tem essa Flow2, que é um mercado de troca de equipamentos comerciais. Tem essa outra Heware, que é de plataforma de aluguel de peças de roupa. Tem essa outra que é um contato entre cidadãos que querem ensinar com quem quer aprender. Tem a Peer Buy, que é empréstimo de itens entre vizinhos. Então, tudo isso está lá na plataforma Amsterdã Sharing City e é o governo que alimenta essa plataforma, que gerencia, que faz tudo. E aí, a outra iniciativa que eu queria mostrar para vocês é a Sharing City Seul, que é de Seul, né? Da Coreia do Sul. Que também é no mesmo esquema, é o governo que faz desde 2012. Que faz não, né? Os negócios são os negócios. O governo só organiza tudo numa plataforma, num site, dá visibilidade, divulga, ajuda a vender esses serviços, né?
dar acesso às pessoas a esse serviço. E aí tem várias iniciativas que eu achei super interessante. A The Open Closet é de trajes formais que são doados por pessoas para outras pessoas poderem fazer entrevistas de trabalho, sabe? Tipo, pessoa em situação de vulnerabilidade, que não tem como comprar uma roupinha legal para ir numa entrevista. Eles doam e marcam uma conversa com essa pessoa para estimular ela antes da entrevista. Eu achei isso bem legal. A Church Plus, que é um agrupamento de igrejas, que as igrejas se cadastram para que elas possam compartilhar o mesmo espaço. Então, às vezes eu tenho uma igreja, mas eu não tenho como pagar o aluguel de um espaço para ter aquela igreja, eu posso usar o espaço de outra igreja para fazer cerimônias. Olha só. E aí tem a Norizeng, que é uma startup de reciclagem de móveis, tá? Então, para reciclar móveis, para vender mais barato, para as pessoas terem acesso e tudo mais. E a Keeple, que é comércio de roupa infantil, porque as roupas ficam pequenas muito rápido, né, das crianças. Então, como vender a um preço mais justo, mais acessível, ou trocar e tal. E aí a última delas que eu achei legal foi a iniciativa que junta jovens que precisam de moradia com idosos que vivem sozinhos e precisam de companhia. Então, achei isso bem interessante também. Mas tem todas as iniciativas que estão aqui do lado da gente. Bom, essa economia é uma economia que está em pleno crescimento, tá? Tem dados de que até 2025 ela vai movimentar 335 bilhões de dólares e que no Brasil, hoje, ela já movimenta 30% do PIB do setor de serviços. Mas aí a gente começa os pontos de atenção, né? Vamos começar a falar sobre as questões delicadas dessa economia. Primeiro, 33% da população brasileira e 53% da população mundial não tem acesso à internet. Então, já é bem excludente, partindo desse ponto. Segundo, a reflexão que eu queria trazer para vocês. Quais são as externalidades negativas que a economia compartilhada está causando? Querida, antes de você pausar para reflexão, só um comentário que o Promessa colocou, que a Kate Raworth já lançou o guia metodológico, ele botou até o link, acho que foi ontem. Então, tipo, agora, né? Então, bem bacana. E tá rolando vários links interessantes aqui também. Depois você dá uma olhada nesse feed aqui do chat que tá bem bacana. Gente, essa atividade vai acabar e eu vou enlouquecer, né? Eu vou pegar toda a conversa, vou cortar e colar ela e vou ficar vendo os links, eu vou ficar louca e vou querer trocar com vocês não vão estar mais aqui, mas tudo bem. Legal. Você quer que eu leia algumas frases? Obrigada pelo link aí da Kate Raworth. Que incrível o que está acontecendo e foi ontem, meu Deus. Isso aí, vamos lá. Quer que leia algumas frases? O pessoal mandou no chat sobre essa reflexão? Acho que já está rolando algumas Maravilha. coisas. Está meio misturado, assim, mas estou entendendo que seria essa reflexão. Então, aqui tem concentração de renda para os apps mediadores. Flexibilização dos direitos trabalhistas. Tem uma pessoa que está pedindo para fazer de novo a pergunta, é isso? Leandro, você quer que ela explique a pergunta, é isso? Faça com outras palavras, ou não ficou claro para mim, pelo menos, essa reflexão que está na tela agora, por favor. Tá bom. Bom, é até bom você ter falado isso, porque vamos separar. Vamos considerar que na economia colaborativa são os aplicativos de troca, que não tem a parte financeira envolvida, e que economia compartilhada, sim. Então, seria Uber, Airbnb, a Rappi, o iFood. Então, esse tipo de economia compartilhada, né, que tem troca financeira envolvida e uma plataforma digital intermediando. Que tipo de consequências negativas esse modelo de negócio anda trazendo para a nossa sociedade? Legal. Ok. Bom, mas eu acho que o pessoal já falou bastante. Até vou passar porque já foi dito. Ó. Então, como eu falei para vocês, tem outras coisas. Falta de acesso para grande parte da população, exclusão das culturas mais antigas e menos conectadas, superexploração do trabalho, aumento de abismos sociais, transfere riquezas para outros lugares, enfim. Exatamente. E aí, o que está acontecendo? Onde a gente está caindo? A gente está caindo justamente aonde o Schwab disse que a gente tem um momento extremamente com potencial gigantesco e com perigo gigantesco. A gente está caindo
na quarta revolução industrial, está reproduzindo a lógica do sistema econômico atual e exponenciando a parte negativa. Então, aumento da desigualdade social, precarização da relação de trabalho, tudo isso que vocês disseram aí. Então, e agora, né? Socorro, ai meu Deus. Mas assim, eu tenho uma notícia boa. Eu juro que eu tenho uma notícia boa, porque a gente está falando aqui de cultura regenerativa. E a notícia boa é que dá para reverter e dá para fazer diferente. É só a gente mudar os valores que a gente está embasado, entendeu? É só não reproduzir a lógica com os valores deturpados que a gente tem hoje. E como que a gente faz isso? Olha lá. Como impedir que a economia compartilhada agrave os problemas causados pelo sistema econômico atual, né? E estimular uma cultura regenerativa. Então, existe um modelo de negócio chamado cooperativismo de plataforma, tá? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, o pessoal aqui já está bem por dentro de novas economias, então eu acho que muitos de vocês já vão conhecer, mas para quem não conhece, é uma possibilidade da gente fazer a mesma coisa de forma diferente, baseada em valores diferentes. É ter um Uber que vai ser uma cooperativa, que os donos os motoristas vão ser dono da plataforma e não vão, ao invés de ser explorados, eles vão ser donos do meio de produção. E a gente vai diminuir a desigualdade social assim, entendeu? Então, como começou e o que é isso, né? O que é o cooperativismo de plataforma? Começou com um negócio chamado Stocksy, que era uma cooperativa uma plataforma de imagens de fotógrafos. Então, os próprios fotógrafos têm a plataforma que vende imagens, tá? E aí, agora nos Estados Unidos tem alguns casos bem legais. Essa empresa Up and Go é de cuidados com pessoas da terceira idade. Então, é uma cooperativa que tem um software que presta esse serviço e os próprios cuidadores são donos do negócio. Essa outra, que é a cooperativa Home Care Associates, começou em um abrigo de pessoas em situação de imigrantes internacionais nos Estados Unidos, que estavam procurando uma fonte de renda para se estabelecer no país, e eles começaram a se organizar, né, para oferecer serviços domésticos através de uma plataforma digital. Então, as pessoas que oferecem esse serviço doméstico são as donas da plataforma. Então, e tem um outro que é bem famoso, que essa é uma cooperativa de comida, de um mercado, a Park Slope Food Coop, que é assim, são mercados de comida orgânica, sustentável, produzidas de forma ecologicamente, né, viáveis e tal, e só pode comprar nesse mercado as pessoas que trabalham lá, assim. Você tem que ser parte da associação e dedicar um tempo do seu mês, teve uma época que eu vi que estava em 5 horas, e teve uma época que eu vi que estava em um dia. Eu não sei como é que está atualmente, mas já esteve em um dia, já esteve em 5 horas de trabalho mensal, para você poder comprar nesse lugar com preços bem acessíveis, margem de lucro bem baixa, porque, né, tá diminuindo o custo fixo aí, já que os trabalhadores são parte da associação. Isso é bem interessante. Quem tiver interesse, tem esse livro da editora Elefante, que chama Cooperativismo de Plataforma, e que eu acho que é um modelo de negócio bem promissor para a quarta revolução industrial e para a gente não reproduzir a externalidade negativa do sistema econômico atual que a gente tem, né? E agora, falando em valores, eu queria falar para vocês sobre a economia solidária, né? Porque a gente está falando de mudar os valores, mudar a base que rege. E uma economia, e eu acho que das novas economias, ela é a que tem mais forte essa base de valores, para mim, a economia solidária. Ela tem como valores a cooperação, a solidariedade, a autogestão, a democracia e a viabilidade econômica. Então, a gente fala que a economia solidária, ela está voltada no desenvolvimento local, na geração de renda para as pessoas daquela comunidade e não no lucro, tá? E ela também é muito baseada em cooperação e autogestão, que eu acho bem legal e já traz muito essa visão de cooperativas, né? Então, a definição, são formas de organização de produto, distribuição, consumo, poupança e crédito organizadas sob a forma de autogestão. Então, tem várias práticas que vocês já devem ter ouvido falar: cooperativas, associações, clubes de troca, moeda social, banco ético, banco de tempo, finança solidária, comércio justo, tá tudo dentro do guarda-chuva da economia solidária. Lembra que eu falei para vocês da semente das novas economias lá em 1817 com Robert Owen?
ele é o precursor da economia solidária. Então, foi ele que começou a plantar a sementinha, isso foi crescendo, crescendo, e foram desenvolvendo várias práticas, e hoje é o que a gente tem aqui. No Brasil, os autores que a gente tem mais famosos nesse âmbito é o Paul Singer, né, que lançou o livro Introdução à Economia Solidária em 2002, e depois Economia Solidária em Desenvolvimento em 2003. Aí tem o Euclides Mansi, o Moacir Gadotti, esse livro aqui, ó, Economia Solidária como Praxis Pedagógica, é bem fininho, bem pequenininho, bem interessante. Então, já tem muita coisa. A economia solidária é um campo bem desenvolvido aqui no Brasil. E neste ano, agora, em 2020, a gente começou, como eu estou falando de política pública, né? A gente está votando um projeto de lei para implementação da economia solidária, para sair do âmbito de secretaria, como tinha antes, né? A Secretaria Nacional, para ficar mesmo na Constituição, tá? Então, começou a ser votado em fevereiro, aí parou por causa da pandemia, agora está parado, mas isso está acontecendo aqui, que eu acho que é um grande avanço. E aí, o que a gente tem da história, né? Como eu estava falando para vocês. Então, começou desde a primeira Revolução Industrial, com a exclusão de alguns artesãos de algumas fábricas, e aí eles começaram a se organizar, e aí, em 1800, mais ou menos, começaram as primeiras trade unions, que são os sindicatos, e aí as cooperativas de consumo. Então, em 1844, veio a Pioneiros de Rockdale, foi a primeira cooperativa de consumo, e aí o movimento começou a crescer. E aqui no Brasil se fortaleceu depois do Fórum Social Mundial, em 2003, que foi em Porto Alegre, que daí teve a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que o Paul Singer liderou, e aí começou a crescer bastante no Brasil. Tá? E aí estamos no que está hoje, que eu acabei de falar para vocês, da votação desse projeto de lei. E aí, um caso muito legal que eu tenho para falar, porque o pessoal fala, poxa, cooperativa é difícil, né? É complicado, eu sei que a ideia é legal, mas é complicado, né? Muita gente. E assim, o que aconteceu? A gente evoluiu na parte tecnológica com muito mais rapidez do que na tecnologia relacional, né? Então, a tecnologia relacional não evoluiu ao mesmo passo da tecnologia high-tech, né? A tecnologia técnica, ferramental, instrumental. E aí, para isso, a gente tem várias metodologias de inovação social para ajudar, para apoiar. E aí, a Anne está aqui como representante, a Nara também. Então, a gente tem metodologia, a gente tem conhecimento, a gente tem Dragon Dreaming, a gente tem Art of Hosting, a gente tem Sociocracia, a gente tem muita coisa. A gente só tem que difundir e usar, e é o que a gente está fazendo nesse festival aqui, e é por isso que é tão importante, por isso que eu celebro todo mundo que está aqui, esse movimento que acontece, e também sou uma representante desse movimento, para apoiar, para que a economia possa acontecer dessa forma, com esses valores, para que uma cooperativa possa ser bem sucedida sim, para que a gente possa evoluir em tecnologia relacional, tanto quanto a gente tem evolução em outras tecnologias, entendeu? E aí eu quero trazer para vocês o caso da Mondragon, que é tida como uma das mais antigas e maiores cooperativas que a gente tem. É uma federação de cooperativas, ela é o maior grupo empresarial do País Basco e o 7º da Espanha. Começou, em 2014 tinha aqui 256 empresas, e hoje em dia já tem mais de 74 mil cooperados. Então, é possível. Tem problema? Tem, mas é possível. E aí, outro caso que eu queria trazer para vocês é de uma moeda social, chama Francoir, na Suíça, numa cidade na Suíça, que surgiu depois da quebra da Bolsa, tá? Em 1929. A economia estava se reinventando, se fortalecendo, e eles decidiram lançar uma moeda local chamada Francoir, que hoje é um banco com mais de 2.000 membros, e a gente tem no mundo inteiro mais de 4.000 cidades com moedas sociais. No Brasil são mais de 117 moedas locais, que movimentam mais de 6 milhões de reais, e acho que a mais famosa delas é a Palma, né, do Banco Comunitário Palmas, e hoje já tem até e-dinheiro e tal. E aí algumas iniciativas importantes nesse âmbito é o NESOL, que é da USP, e o NUMI Ecosol da UFSCar, que são pontos, né, de estudo, de incubação, de propagação da economia solidária. Ive, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, assim, antes de você falar de economia regenerativa, mas talvez seja uma boa deixa
se você achar que é melhor responder depois. A pergunta da Maitê: serão essas novas economias as possibilidades que mudarão os valores para um mundo mais regenerativo? Eu acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que as novas economias são ferramentas. A gente tem que ter os valores e usar essas novas economias, esses novos modelos de negócio baseados nesses novos valores, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa revisão de valores primeiro, entender para onde a gente quer ir, com quais valores, e depois se usar dessas ferramentas e para conseguir fazer essas transformações. Mas elas me dão esperança, né? Porque é isso, é sair da escassez para a abundância. O potencial tem, a tecnologia tem, conhecimento tem, ferramenta tem, né? Bom, aí o que eu queria falar para vocês um pouquinho é os movimentos que eu vejo que dialogam com os valores da economia solidária. Então, o movimento do Bem Viver, que é muito forte na América Latina, o Transition Towns, que nasceu em Totnes, que tem moeda local também, a Rede Dinheiro e Consciência. Eu não sei o quanto eles sabem que os valores deles dialogam com a economia solidária, eu sei que eles têm uma forte ligação com a comunidade antroposófica, mas sei que eles também têm valores muito alinhados, muito fortes nesse sentido. Tem questão de finança ética, banco ético, que eu acho bem incrível, e esse movimento da Local Futures, que ela também vinculou com economia da felicidade. Eu esqueci o nome dela agora. Laura, eu acho, eu me esqueci, é uma sueca maravilhosa, que ela fala muito de localismo e muito de... Ela fala um pouquinho das consequências da globalização e como reverter isso, como voltar para o local, tá? Bom, vamos adiantar um pouquinho, que eu estou um pouquinho atrasada, estou uns 5 minutinhos atrasada, então eu vou dar uma corridinha. E aí, para fechar as economias, a gente vai falar de economia regenerativa para alinhar algumas coisas, tá? Como que a economia regenerativa nasceu? Quem começou com isso? De onde vem esse nome? Então, gente, tinha um cara chamado John Fullerton, que ele trabalhou 20 anos na JP Morgan, banco de investimento. Ele era um investidor de Wall Street, super bem sucedido, estava lá no coração, né, do mercado de capitais. E aí, ele ficou esses 20 anos lá, e muitas coisas, ele foi vendo muitas coisas, entendendo muitas coisas, e aí ele começou a entender que não estava certo, que não tava legal, que esse sistema econômico não estava dando certo. E aí, em 2001, ele sai da JP Morgan, e em 2010, ele funda o Capital Institute, que tem como propósito propor um novo modelo econômico e de financeiro, né, do mercado financeiro também, para a construção de culturas de regeneração, tá? Só que ele não questiona muito. Eu estou lendo o livro, um livro um pouquinho grande, que ele chama Capitalismo Regenerativo, tá? Tem umas 120 páginas em inglês, está disponível na internet. Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar no e-mail para vocês também. Mas então, olha o termo. Então, economia regenerativa vem do termo capitalismo regenerativo. Então, não é que ele questione muito o capitalismo, mas é que ele diz que dá para fazer diferente, mas ele diz que propõe um novo sistema econômico. Então, eu confesso que eu ainda estou me aprofundando para entender o quanto rompe, o quanto não rompe, mas assim, vou explicar o que eu tenho até agora de conhecimento, tá? Bom, ele diz que a economia regenerativa é uma aplicação das leis da natureza e padrões de saúde sistêmica, de auto-organização e autorrenovação para a sustentação da vitalidade do sistema econômico. E ele propõe que a gente valore alguns bens de capital original, que ele chama, que são o sol e a terra, por exemplo, que provê para a gente a energia inicial para tudo que acontece na Terra, certo? E aí, quando eu descobri isso, eu achei muito engraçado, porque eu sou bióloga, né? E aí, quando eu estava na faculdade, e eu entendi que toda a energia que a gente usa hoje vem do Sol, eu ficava, gente, mas se vem tudo do Sol, os países que têm maior incidência solar deviam ser os países mais ricos, certo? Por que a África não é o continente que tem os países mais ricos do mundo? E me dava, assim, bug na cabeça. E aí, quando eu li a proposta deles, eu entendi que dialoga bastante com essa proposta. E aí a gente sabe, obviamente, que tem a detenção do conhecimento, a tecnologia, para fazer a transmutação dessa energia que chega do Sol em energia utilizável, e que são os países
temperados e ditos desenvolvidos que têm o monopólio, né, dessas ferramentas e tal. A gente sabe de toda a problemática, mas então o que o John Fullerton propõe? Propõe que a gente comece a valorar de fato, porque esses bens de capital original são o que tem real valor, porque é o que suporta a vida humana na Terra. Então, isso tem que entrar na conta. E aí isso me faz pensar a respeito de como que seria para a gente consumir 1 quilo de carne, porque para a produção de 1 quilo de carne vão 15 mil litros de água. Então, se a água fosse precificada e valorada devidamente, talvez a gente nem conseguisse acessar a carne, por exemplo, entendeu? Então, assim, várias coisas mudariam. Mas, assim, continuando, o pressuposto deles parte do pressuposto de que princípios como integridade, ética, cuidado e compartilhamento, eles devem ser usados como base para o design do sistema econômico. E aí, usando esses valores como base, eles propõem 8 princípios. E eu percebi aqui que tem muito diálogo com a biomimética e com a bioeconomia. A bioeconomia, ela foi inventada há meio século atrás, 50 anos atrás, por um romeno, Georgius é o nome dele, se eu não me engano. E ele dizia, ele incorporou as leis da biofísica na economia. E ele dizia que se um sistema tem que esgotar os recursos para produzir energia, ele não é sustentável. Então ele propunha sistemas de produção de energia que não esgotassem os recursos, porque não fazia o menor sentido a gente tirar a chance das gerações futuras de obter energia durante nossa produção de energia, tá? Então, a bioeconomia propõe isso. Então, tem gente que acha que bioeconomia é comércio de biojoia e essas coisas. Não é bem por aí, tá? Tem essa bioeconomia que antecede, que é uma teoria econômica anterior a isso. Então, eu percebi que a economia regenerativa dialoga muito com a biomimética e com a bioeconomia. E aí, os 8 princípios que eles propõem é: 1, relacionamento. Reconhece a interdependência do homem com a natureza. Eu li isso faz a proposta da mudança da ética antropocêntrica para a ética ecocêntrica, que eu falei para vocês lá no começo. 2, riqueza holística. Ele diz que a riqueza é o bem-estar da sociedade, do conjunto, da natureza, e não o capital financeiro. Ele também propõe inovação, adaptação e sensibilidade. Ele diz que num mundo em constante mudança, a inovação, adaptação e sensibilidade são valores fundamentais. Tendo em vista aquela frase do Darwin, né, que diz que os mais fortes são aqueles que melhor se adaptam, ele se baseia nessa frase para falar isso. E participação empoderada. Então, essa participação empoderada quer dizer que as partes se relacionam com o todo, mas que elas têm que se responsabilizar no momento de expor a sua necessidade para que ela seja negociada, para que as necessidades de todos sejam atendidas. Então, o que eu entendi dessa parte que ele fala no livro é da inclusão mesmo, de não ter grupos marginalizados, excluídos, é de poder olhar para o todo e acolher as necessidades do todo. Então, as partes se relacionando com o todo. Esse outro valor aqui, esse outro princípio-chave, honrar a comunidade local. Então, ele fala também que um princípio é honrar os valores, a ancestralidade, os valores daquele território, daquele povo, toda a sua cultura. Ele fala que isso é muito importante, a história. Abundância do efeito de borda. E esse eu achei muito interessante porque se correlaciona com a permacultura. A permacultura tem um princípio de design que fala para utilizar e utilizar as bordas e valorizar os elementos que estão às margens. Então, aqui a gente vê, e também da biologia eu trago o conceito de ecótono, que ecótono é quando dois biomas eles estão se fundindo e tem uma área em que eles estão se sobrepondo. E ali naquele lugar que chama ecótono, que tem essa sobreposição de biomas, a riqueza, a diversidade e a abundância é incrível, porque não junta as dos dois. Então, é muito único e muito incrível. Então, eu acho que é disso que ele está falando também. E, para terminar, fluxo circulatório robusto. Então, ele se baseou nos ciclos da Terra, então, ciclo de nitrogênio, ciclo da água, ciclo dos elementos, e disse que os fluxo circulatório robusto, a saúde econômica depende desse fluxo robusto de diferentes capitais. Então,
ele se baseou, né, bem biomimético, ele se baseou nos ciclos dos elementos da natureza para dizer como que os ciclos dos diferentes capitais têm que fluir no sistema econômico. E o equilíbrio é que ele diz que tem que existir equilíbrio entre eficiência e resiliência, colaboração e competição, diversidade, coerência, pequenos, médios e grandes. E é isso. E aí, para finalizar, que iniciativas no mundo estão sendo feitas com essa perspectiva? Em 2018, eles lançaram o Regenerative Communities Network, que são uma rede de iniciativas baseadas ou que se interrelacionam ou que acontecem baseadas na economia regenerativa, que são 15 iniciativas diferentes em 8 países diferentes. E no Brasil, a gente tem como representante nessa rede o Sinal do Vale. Tá? Então, o Sinal do Vale funciona sob a perspectiva da economia regenerativa, porque propõe a produção de alimento regenerando a terra e também ciclos educacionais, programas educativos. Então, eles entendem como um exemplo de iniciativa de economia regenerativa. Bom, eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando de muita coisa que tem, né? Tem a economia da dádiva do Charles Eisenstein, tem bioeconomia, tem fluxonomia 4D da Lala, da Eisenhower, que é incrível também. Tem a economia de triplo impacto do sistema B, tem a economia azul de um autor da África do Sul. Tem muita coisa acontecendo. Mas eu vou parar por aqui e vou puxar para se tem alguma dúvida. E vou tomar uma água. Uhum. Se não tiver dúvida, não tem problema não, porque a gente tem coisa para fazer ainda. Tem uma pergunta aqui. Como colocar em prática a criação de moedas sociais? Nossa, isso é muito interessante. É pelos bancos comunitários de desenvolvimento, tá? Esses bancos que colocam em prática. Mas, a priori, não tem nada a ver com o Banco Central. No Brasil é lastreado com o real, né? Então, o Banco de Desenvolvimento tem que ter a mesma quantidade que tem de moeda social em reais, mas é bem mais simples assim. Eu vou até indicar um documentário para vocês que têm bastante interesse nisso. Tem um documentário francês que chama Amanhã, Demain. Eu não sei se é assim que fala em francês, não falo francês, mas Amanhã tá no Vimeo. Demain. Obrigada, Nara. Eu assisti a avant-première desse filme, lá na França, na COP21. Olha só, incrível. É lindo, maravilhoso, né? E ele fala bastante desse sistema de moeda social, esse que eu citei na Suíça, fala de Totnes, fala bastante desse assunto. Então, eu acho que é interessante. Mas agora, Tem se não mais tiver... uma. Como trazer a regeneratividade para os pequenos negócios? Ótimo. Então já deu gancho para a próxima, para a gente, para a atividade que finaliza. Eu que quero perguntar isso para vocês, porque a economia regenerativa diz isso e eu concordo, e o Dragon Dreaming também, e a Sociocracia também. A inteligência do grupo é muito mais rica do que a inteligência de uma pessoa, né? Então, a inteligência coletiva é muito bem-vinda. E para a gente fazer essa resposta, a próxima atividade é uma chuva de ideias com a pergunta regeneradora. Quais práticas ligadas à economia podemos adotar para a construção de culturas regenerativas? Eu adorei. Pergunta regeneradora, você falou. Eu falei isso! Que... Então, né? A pessoa ficando maluca já. Mas aí, vou adotar, eu acho. Achei legal. Bom, gente, Boa. o que eu queria propor para vocês? Que vocês fossem escrevendo, fazer uma chuva de ideias aqui no chat para falar de quais práticas, que ideia vocês têm, o que vocês já viram acontecer, que vocês acham que dá para fazer. E aí tem muita coisa, né? E é para colocando aqui no chat, que depois a Nara vai falando um pouquinho. E como a gente tá com o tempo um pouquinho corrido, enquanto vocês pensam para escrever aqui e contribuir, eu vou preparar nosso checkout, tá? Boa. Eu vou parar de Ó, compartilhar. boa. Então, a gente tem algumas falas, colaboração sempre,
colaboração e muito além, a cooperação, clube de assinaturas, como o Clube do Livro, Clube da Cerveja, todos os segmentos dos bens de necessidades e as demais, propor trocas, tem alguns contatos de projetos também que está rolando já, princípio da moeda social, que o dinheiro mantenha circulando na comunidade, que as pessoas gastem e gerem riqueza nas zonas onde moram, núcleos comunitários de produção, cooperativas, encontrar vizinhos para se relacionar e investigar o que eles precisam e que você tem a oferecer, criação de incubadoras populares para estimular a produção de serviços locais, riqueza compartilhada, usar os produtos que estão no entorno, criação de uma grande rede social global voltada para a integrar essas práticas e iniciativas, além de poder cambiar diferentes moedas sociais, espaços criativos, locais para apoiar a inovação, bancos comunitários e moedas locais, banco de conhecimento, sempre local, sempre descentralizado e sempre colaborativo. Incrível, gente. Depois eu vou fazer o compilado de tudo isso e eu mando para vocês pelo e-mail também. E agora, para poder captar o e-mail de vocês e para a gente poder finalizar aqui no tempo direitinho, né? Eu vou mandar um formulário e vou pedir para vocês preencherem esse formulário para a gente fazer um check-out rápido e coletivo, tá? Então, vamos lá. Peraí. Aqui está o link do formulário. Peço para que vocês preencham para poder ter o e-mail de vocês para poder mandar a apresentação em PDF, o link do vídeo e essa colheita depois. Isso, pode continuar mandando e vai preenchendo enquanto isso também. Legal. E aí, enquanto vocês preenchem aí, a gente coloca uma musiquinha, Ive? Isso, boa. Vamos lá. Tá bom o volume? Pode aumentar só um pouquinho, eu acho. Tá bom? Ótimo. Nara, quantas pessoas a gente tem na sala ao todo? Agora tá com 42, mas chegou, acho que bater 48, deu uma variada. Tá, só para eu monitorar as respostas aqui. Quando der a quantidade de respostas, a gente fecha. Uhum. O formulário só tem 2 perguntas, Leandro, é isso mesmo. É o e-mail para receber as informações e uma palavra ou mais, né, para a nuvem de palavras que a Ivy vai montar. E aguardem mais um pouquinho que ela já vai mostrar a nuvem de palavras. A música, quer falar sobre a música, Ivy? Estão perguntando aqui sobre Sim, essa música é incrível. O músico chama Rodrigo Caçapa. O álbum é Elefante na Rua Nova. Ele é marido da Alessandra Leão. E ele é mestre em guitarra baiana. Deu aí, Ivy? Deu, já tô finalizando. Legal. Isso, Rodrigo Caçapa, Maite. Vou botar o link aqui para vocês.
ir finalizando. Vou aproveitar esse tempinho para então fazer um convite, que amanhã eu facilito, amanhã e sábado, na verdade, amanhã à noite eu vou estar junto com a Natália Manso, facilitando uma vivência regenerativa, baseada no trabalho que me conecta, da Joanna Macy. E no sábado, com a Tânia Sturgill, querida, a gente vai falar sobre sonhocracia, essa integração do Dragon Dreaming com a sociocracia. Boa. Aqui, pronto. Ok, finalizamos a nossa... Deixa eu fechar aqui para poder mostrar para vocês. Opa! Sim, então estão perguntando da gravação, deixa eu aproveitar e já explicar, enquanto você abre aí, está sendo gravado e todos os eventos, as atividades do Confestival que estão sendo gravadas vão para o YouTube, então fiquem de olho lá, não sei quanto tempo vai levar, enfim, mas vai ser postado lá no YouTube da Rede Dragon Dream. Uhum. Deu certo aí? Deu. Deu. Tô abrindo para poder mostrar agora. Tem uma pessoa que falou qual que é o horário da sonhocracia. Olha lá na programação, Maria, Rita, porque eu não lembro de cor, é à noite. Mas tem a programação... deixa eu já olhar que tá aberta aqui. No sábado... 19h10, a sonhocracia. Vou colocar aqui o link para a programação, caso vocês não tenham. Isso, boa. Vinícius já pronto. Ó, para fechar aqui, então, essa é a nossa chuva. Essa é a nossa nuvem de check-out. Então, eu vejo que parece que vocês estão saindo então grato, inspirado, ansioso, agradecido, animado, curiosa, inspirada, confiante, felizão, grata. Bom, é isso, gente. Eu mando para vocês depois, tá? Queria agradecer todo mundo que esteve aqui. Queria dizer que eu gostaria de estar, de poder trocar mais, né? Mas foi incrível e que eu mando para vocês depois. Também estou bem feliz de poder fazer essa partilha e de ter o apoio da Nara e de ter todos vocês aqui. Obrigada, Ivi. Excelente. Muito obrigado. Maravilhoso, Ivi. Falou. Muito generosa. Obrigada. Maravilhoso. Incrível. Essa gênia, né? Aqui. Valeu. Sensacional. Obrigada Valeu. demais. Valeu. Inspirador demais. Cheiro no coração de todos. Excelente. Vamos lá, gente. Mudar essa economia. Maravilhoso. Agora vamos fazer isso acontecer. Aqui. Boa. Gênia, né? Aqui. Não é na Dinamarca nem na Holanda, é aqui. Boa. Pelo amor de Deus. Valeu, Ivi. Concordo. Valeu, gente. Vou dormir tranquila. Tem muita coisa linda acontecendo, é só pôr em prática, é só a gente se juntar, colaborar e vai rolar. Cara, agradeço demais você falar com esse jeito, porque isso era muito, muito necessário ouvir. Muita gente precisa disso. Yes, isso aí, é possível. Possível. Deixa eu interromper aqui. Bom, então vamos dormir feliz, todo mundo. E pensando em que formas que a gente vai fazer para colaborar. Tá todo mundo sorrindo aqui, hein? É possível, é real, está sendo feito. Né? Ó, Já tem vários exemplos, né? Até a Ivy trouxe vários. Muito! E em todos os âmbitos, né? Desde privado, público, de todas as formas. Eu posso fazer um convite a vocês? Que eu escrevi algumas coisas aí. Claro. A gente tem umas terras no sertão da Paraíba desde 1782, faz uns dias já. E essas questões, uma boa parte que você trouxe, Ive,
A gente trabalha lá há bastante tempo. Vocês devem ter ouvido falar em Ariano Suassuna ou então em Mandelito Vilar. São pessoas da família. E nós já estamos na 9ª geração a partir da linguagem da vida, da linguagem da natureza. Então, tudo isso que você traz são experimentações, né, para tentar representar como a vida funciona no planeta Terra. A questão é que a ciência que a gente usa hoje, que se chama ciência moderna, tem os princípios de 1600. Por exemplo, ela não considera a consciência e o espírito para explicar um ser humano. Olha que doidice. Então gera o fragmentar de tudo. A gente se separa da gente, do outro, da natureza, do Criador. Esses esforços todos é para unir tudo isso e voltar a ter a cultura da vida, a linguagem da natureza, e nós somos natureza. Então lá a gente trabalha isso. Só que a gente não usa esses termos técnicos. A gente usa a linguagem da natureza. A gente não usa meta, usa sonho. Né? A gente não usa os nomes que foram inventados. A gente usa os nomes que foram postos pelo Criador. Esse final de semana nós teríamos o Dia D, que é o grande evento que a gente faz lá na Fazenda todo ano. Por dia passam 9.000 pessoas, vêm do Brasil, vêm do exterior, para poder aprender essas questões de holo e holarquia, que é o que você está falando tudo aí. A permacultura é um braço disso também. Se as pessoas quiserem olhar no site, porque a gente não vai poder fazer ao vivo, aí tem lá www.fazendacarnaúba.com, tem o Instagram também. Agora, a linguagem não é técnica direcionada para o entendimento, ela é uma linguagem prática e que as pessoas vivenciando sentem como é. Porque no final das contas é abrir a mente, o coração e a coragem para unir, integrado, isso é unidade, isso é cultura de vida. Mas a nossa escola institucionalizada não é linguagem de vida, ela separa tudo. Vai pelo intelectual, a gente não vive do coração unido com a consciência e a coragem. Então, quando você traz isso, eu fico aqui, ó, se a gente tivesse ao vivo, eu estava gritando, dizendo arretado, é massa demais, porque isso é linguagem de vida, não tem como uma pessoa não sentir isso. Agora, imagine praticar isso da maneira natural. Lá não tem lixo, lixo é uma invenção social. Então, é uma linguagem de vida, isso é fabuloso. Se você entrar num curral lá, você vai com 500 cabras da mesma raça, da mesma idade, você não vai ter como diferenciar uma da outra. Porque o trato é igual, a oportunidade é equânime, a vida se desenvolve de maneira mais livre, mais natural. O que a gente está estudando hoje, nessa pandemia, é como tirar os véus e as máscaras dos nossos eus. É descobrir, é tirar o cobertor para descobrir a essência. Nossa linguagem de escola não é essência, ela é inventada para gerar dinheiro. E a supervalorização do dinheiro e o acúmulo separou todos nós e criou ansiedade, criou depressão. A Terra hoje está nada mais do que fazendo o quê? Voltando ao seu equilíbrio dinâmico. Ela botou a gente para dentro de casa para se regenerar. Então, esse estudo todo, regenerar significa amar. E amar é deixar aparecer, somente. Então, é tirar o inventado e ir para o natural. Então, eu estou muito feliz, faço o convite. Quem quiser participar pode fazer o cadastro. E se um dia tiverem vontade de ir, e se vocês quiserem, a gente pode trabalhar essas questões. Né? Lá a gente faz muito seminário lá. E aí as pessoas iriam para a prática vendo, sentindo essa sua conversa, a dinária de quem for. Imagine lá na prática com bichos, com plantas, com pessoas de várias subculturas, todo mundo junto. Não tem lixo, não tem hierarquia, tem holarquia. É linguagem de vida há 300 e poucos anos. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Parabéns pela iniciativa e coloca aqui no chat para a gente o nome, para a gente não perder. Muito interessante. Ele já colocou, ele já mandou, né, os dados. Aí fica o convite para participarem virtualmente e se um dia quiser organizar um trabalho, a gente faz por lá também. Seria ótimo, porque é uma alegria a vida realmente sendo transportada. Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo por essa inspiração. Incrível, maravilhoso. Um dia a gente vai. Eu vou. Bom, então a gente tem que fechar, né, Nara? Tem alguma coisa mais? Só se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não? Tudo bem? Então, falar para todo mundo abrir o microfone e falar tchau.
Tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo. Acompanhem o restante do Confestival, que está incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ive, nunca vi tanto sorriso Tchau, numa gente. tela só, numa história de economias, impressionante. Às 10 horas da noite. Ninguém quer ir embora, 10 horas da noite, todo mundo sorrindo. Eu tenho vontade de conhecer vocês. Não era aula de conhecer brincadeiras, vocês. né? Era uma outra história, era uma fala. Era pra ser, é um negócio denso, né? Mas é um negócio que... Tá todo Aí, mundo ó. sorrindo. Maravilha. Não, eu tô com saudade do povo aqui, saudade da Nara, saudade da Marjorie. Marjorie, maravilhosa, incrível. Gente! Adorei! Obrigada, tchau, Ive. Aprendi muito. Espero te ver logo. Foi ótimo. Também é. Não tem que estudar, nossa. Falei, nossa, não sei nada, gente. Incrível, obrigada. Feliz que vocês estão comigo até as 10 da noite, gente. Ninguém quer sair, ninguém quer sair. Ninguém quer sair, não vamos ficar aqui batendo papo, vamos ficar aqui. Uau. Tchau, boa noite. Tchau, querido. Nos encontros presenciais, sempre não fica aquela rodinha de pessoas conversando no final? É isso, assim, a gente vai ficando. Para mim, sabe quando termina a reunião, tipo, reunião de negócio, e ninguém sai da mesa? Para mim é sinal de que foi uma boa reunião, assim, sabe? E tá a mesma coisa agora, né, Lu? E para usar a linguagem da vida, aqui é um encontro. Uma reunião é um ajuntamento de gente. Aqui é um encontro, é afetivo, é consciência, é amor. Sim. E para usar o Dragon Breathing, quando você termina, tá no finalzinho de uma festa e todo mundo fica jogado no sofá, começando a sonhar, como é que seria a próxima festa? É a celebração, é o quarto quadrante. Estamos aqui no quarto quadrante. Amanhã aquela reunião que a Nara tá chamando vai ser uma delícia. A próxima reunião da Ive, seja esse ano ou outro lugar, também vai ser maravilhoso. A gente na Paraíba, em 2021, vai ser maravilhoso, etc. Então... É verdade. Bem lembrado a celebração, muito bem lembrado. Boa noite. Boa noite, querido. Boa Em noite. volta do fogo. Espero que um dia... espero que um dia a gente se conheça pessoalmente, né, gente? Vamos todo mundo para a fazenda do Felipe, pronto. Convite feito, a gente estuda, trabalha e celebra. Trabalhar é celebrar. Eu vou mesmo. Festival na Paraíba, né? Vai ser 2021, já está decidido, Leandro? Vai ser na Paraíba? Paraíba. Pronto, resolvido. Convite, é sério. Paraíba 2021. Pode botar aí no chat, no bate-papo. Agora, para conversar essas coisas, né? Para a gente trabalhar essas questões. Sim. Tem que levar uns estudos da Ecosol aqui, porque aqui é berço da economia solidária, Florianópolis, que o pessoal fala Ecosol. Levar, né, um pouco das coisas que eu vejo, eu sou só espectador, né? Mas o meu compromisso é pegar isso e levar aí para vocês verem quando for o lance de presencial. Vamos fazer essa troca, Leandro. Será uma beleza para todos os partícipes, com certeza. Todos nós precisamos disso. Verdade. Bom, então vamos, né? Vamos.